começar por fazer uma pequena apresentação do que é o bairro e quem é que vive no bairro de Santa Filomena. O bairro de Santa Filomena é um bairro autoconstruído que se localiza perto do centro da Amadora, onde há pouco tempo, há uns 5 ou 6 anos, à volta do bairro foram construídas novas estradas, o terreno foi valorizado dessa forma, e é um bairro que é habitado maioritariamente por imigrantes cabo-verdianos e de outras nacionalidades e numa das zonas do bairro, por portugueses do norte de Portugal que vieram nos anos 70, meio e no final dos anos 70 para Lisboa e que lá se fixaram. Relativamente à questão do PER, do Plano Especial de Realojamento, deveria ter sido feito, porque a lei assim o indicou instantaneamente em 1992, e só está a ser feito agora, portanto quase 20 anos depois. Eu, desde que me conheço por gente, que ouço falar que o bairro um dia ia sair, e nós crescemos lá, alguns de nós constituiu família, entretanto, porque jovens que agora têm os seus 30 anos, à data da realização do PER, tinham 7 e 8 anos, e que muitos deles agora estão a braços com uma situação complicada e que já vou falar mais à frente. Só para perceberem mais ou menos, e por isso é que eu pretendo fazer essa introdução, o bairro, como lhes disse, situa-se perto do centro da Amadora. E durante a minha infância, e de muitos outros, durante a nossa infância, nós, para irmos à escola do ensino básico, tínhamos que atravessar searas de trigo para lá chegarmos. Searas de trigo que, entretanto, se transformaram em urbanizações de luxo. Não é? Os terrenos o PDM foi alterado, e esses terrenos, que outrora foram terrenos agrícolas, passaram a ser terrenos urbanos. E nós passámos a ter à volta do bairro, e desconfiámos que aquilo não era boa coisa, gruas. Víamos gruas por todo o lado, estávamos a ser cercados por gruas, por urbanizações de luxo, que é o que está a acontecer neste momento. Existem 2 ou 3 urbanizações de luxo. Se olharmos das fotografias satélite, que pode-se ver que o bairro tem uma cintura que foi construída com estradas novas. Passámos a estar com as novas infraestruturas, com as estradas que foram construídas, a 15 minutos do centro de Lisboa. As estradas que ladeiam o nosso bairro têm palmeiras, parece a Califórnia, o que é estranho, porque é que vão construir ao lado de um bairro estradas com palmeiras, mas isso acontece. Relativamente à atuação da Câmara da Amadora na realização do PER, tem sido indigna. De variadíssimas formas. Uma delas, mas isso não tem a ver só com a Câmara da Amadora, creio que tem a ver com a própria realização do PER no seu todo. Nós podemos pegar como exemplo a Aldeia da Luz. Portanto, quando houve a questão da Aldeia da Luz e da alteração do sítio da aldeia para um outro, foram criadas, não estou a dizer que correu bem, mas foi criada uma equipa multidisciplinar, tiveram que estudar as relações,
de vizinhança, as relações das pessoas, quem é que lá estavam, onde é que as pessoas trabalhavam, e isso nos bairros não está a ser feito, nunca foi feito. Ou seja, pegam numa comunidade, que é o que se trata, de uma comunidade, e retalham à tesoura a comunidade, sem querer saber que relações é que essas pessoas têm, para onde vão, sem querer saber onde é que trabalham, o apoio, porque eu tenho origens cabo-verdianas, e nós, dentro da nossa comunidade, como acontece em outras, mas estou a falar da cabo-verdiana, que é a que conheço, nós temos uma estrutura, muita gente pode não conhecer, mas nós temos uma estrutura já que faz parte da própria comunidade e que tem a ver com a tradição, a forma como os laços entre as pessoas estão feitas, e é a comunidade que educa as crianças. É a própria comunidade. As crianças estão muitas vezes na rua, mas não estão abandonadas, porque toda a gente da comunidade tem a responsabilidade de olhar para aquelas crianças e de cuidar delas e educá-las se for preciso. Isso é um pequeno exemplo para perceber que a Câmara, o Governo, nunca teve essa sensibilidade. Nunca teve a sensibilidade de perceber que é uma comunidade que lá está e que não são caixas que se podem agarrar e mudar de lugar, e o que está a fazer-se agora, separar-se, não é? Separar as caixas sem saber se encaixam ou não num outro lugar. A Câmara tem utilizado golpes muito baixos. Desde logo, o registro foi feito em 1992, portanto, a Câmara só quer realojar e não dar casa, realojar, que é uma coisa distinta do que querem vender. A Câmara só quer realojar as pessoas que estejam, que tenham feito o registro em 1992, portanto, desde 1992, como disse, muitas pessoas já lá não estão, o que é normal, mas muitas pessoas chegaram, depois de 92, são 20 anos. Muitas pessoas nasceram, portanto, não podíamos ficar à espera de constituir família, que a constituição das famílias, que os jovens tivessem à espera que a Câmara realizasse o PER, até porque não é a responsabilidade da comunidade a celeridade com que se faz o PER, mas sim da administração local e central, nesse caso a Câmara Municipal. E uma das coisas que fizeram foi destacar desde logo que existiam duas situações distintas, que era os PER e os não PER. Os PER, os que à data, os que em 1992 se encontravam no bairro e que foram nos bairros e que foram registados, e os não PER, os que tinham vindo depois de 1992 e que a Câmara considera que não têm direito, mesmo que tenham vindo em 1993, considera que não têm direito a realojamento porque não estavam registados na altura. Então o que é que fizeram? Construíram as coisas de uma forma em que é o que estão a fazer agora neste momento, que é colocar os novos contra os velhos, os funcionários públicos contra os não públicos, e seccionaram as pessoas com o objetivo de separar a força que as pessoas poderiam ter para repelir a agressão, e que é o que estão a fazer agora, que é primeiro atacam o privado, depois, primeiro atacam o público, enquanto atacam o público, o privado diz não é nada connosco, eles são funcionários públicos, sempre estiveram nessa posição, agora desenrasquem-se. Depois param no público e atacam o privado, o público diz, quando foi connosco também não se mexeram, também não nos vamos mexer. E portanto foi o que fizeram, porque políticos se tratam, não é? São idis, mas são políticos antes de mais, e profissionais. E portanto aqui é uma guerra do Davi contra o Golias, mas
falta qualquer coisa ao David. Portanto, por mais que é o que está a acontecer no nosso bairro, por mais que queiramos lutar, por mais que queiramos repelir as agressões, nós estamos a lutar contra um órgão administrativo e, portanto, não é nada fácil. Ao dividirem entre o SPER e o não-PER, a primeira coisa que fizeram aos não-PER, porque os não-PER são as pessoas que vieram em último lugar, que vieram depois, os últimos a chegar, e esses, em regra, têm uma situação mais precária. Porquê? Porque não têm, são pessoas que muitas delas ainda não têm autorização para viver em Portugal, autorização de residência, não conseguiram ter a autorização de residência. São pessoas que têm as situações laborais são mais precárias e, portanto, são pessoas com menos poder reivindicativo. E o que é que a Câmara fez? Primeiro atacou os não-PER. E os PER ficaram confortáveis. Isto não é bem connosco, então vamos ver o que é que isso dá. E atacaram os não-PER de uma forma surreal e até desumana. Porquê? Porque as técnicas da Câmara, uma das formas que encontraram para atacar os não-PER foi ameaçar que, se não saíssem das casas, não abandonassem as casas, iriam chamar os Serviços Estrangeiros e Fronteiras e, portanto, seriam deportadas para o país de origem. Isso fez com que muita gente se pegasse nos filhos e abandonasse as casas, e a Câmara demoliu as casas e lançou os dados que tinham sido demolidos mais umas quantas habitações e que o processo estava a avançar. Dessa forma foi fácil, porque a maioria das pessoas nem quis pensar em lutar, porque uma coisa é lutar por uma habitação e não pôr em perigo o regresso, o afastamento coercivo, como lhe puseram o nome agora, um nome mais pomposo, o afastamento coercivo para o país de origem, mas é uma expulsão do território nacional. Preferem ficar sem habitação cá em Portugal do que lutarem por uma habitação e correrem o risco de serem extraditadas. E as técnicas da Câmara nisso, houve mais do que um relato, tiveram uma atuação indigna, como já disse. Houve também um processo, e isso foi feito pela Câmara da Amadora, um processo de desumanização. Essas leituras que estou aqui a explanar são leituras que eu fiz e que nós fazemos, os jovens, dentro do bairro, relativamente à atuação da Câmara, porque pensam que devem crer que estamos distraídos, mas nós acredito que ainda conseguimos fazer algumas leituras não descabidas da realidade. E uma das formas que utilizaram também, aí já tem a ver com os instrumentos que têm e que no bairro nós não temos, houve um processo de desumanização das pessoas que vivem no bairro. E o que é isso? Antes de atacarem o bairro, antes de avançarem com as demolições, eu creio que estes problemas até foram criados. Houve situações em que, num determinado bairro social já construído, um bairro social e não o meu, que é um bairro autoconstruído, isso até foi noticiado. Eles cercaram um bairro, que é o Casal da Mira. O cerco creio que durou 3 ou 4 dias, não me recordo bem, creio que foi em agosto, creio, sei que foi no verão. Cercaram o bairro com blindados, o que não fazia sentido nenhum. Os tais blindados compraram para utilizar na cimeira, e que foi um fiasco, então tinham que dar alguma solução e alguma visibilidade aos blindados, e então utilizaram nesse cerco que não fazia sentido nenhum, porque as pessoas estavam em casa e não estavam a cercar ninguém, apenas os blindados estavam estacionados. E depois desse problema e desse cerco policial, nós vimos titulares da Câmara com alguma responsabilidade, e uma delas até agora tem mais responsabilidades do que tinha na altura, a dizer que
já não podiam construir mais bairros sociais, porque os bairros sociais só dão problemas, e o resultado é esse. Isso não foi mais do que uma justificação. Primeiro desumanizaram as pessoas que vivem nos bairros, para depois poder atacar e com isso colher não vou dizer mas a aceitação da opinião pública. E foi isso que fizeram. Desumanizaram de um lado, e passado, aquilo aconteceu no verão, e já em agosto para aí, e em outubro já estavam a atacar literalmente o nosso bairro. Okay? Chegaram pela manhã com um aparato policial que faz lembrar, e nós muitas vezes comentávamos isso, nós os jovens, que faz lembrar a Palestina e Israel e os comunatos e a forma como atuam nessas situações, em que as portas das casas foram arrombadas e as pessoas literalmente arrancadas, arrastadas para fora das habitações por agentes policiais, e as casas posteriormente demolidas. Isso não foi noticiado quase. Uma outra crítica que fazemos, tem a ver com o facto de as associações, ONGs, governos centrais, governos locais, representações diplomáticas, todas se terem afastado. Chegaram ao cúmulo de fazer aproveitamento político da nossa situação, pensando eles que nós se calhar não estávamos porque a nossa Câmara, a Câmara da Amadora, é PS, o Governo PSD, nós temos dois partidos em Cabo Verde, um que é o PAICV, que é da família política do PS, e o MPD, que é da família política do PSD. Então o que é que fizeram? Como era uma Câmara do PS, vieram os senhores de Cabo Verde, fazendo-nos crer que estavam a ajudar o MPD, e rasteiramente estavam a atacar o PAICV e, ao mesmo tempo, o PS, que é a oposição do PSD. Foi muito bem elaborado, mas nós conseguimos dar conta que isso aconteceu, que estavam a fazer dessa forma. E alguns deles até nem corremos com eles, não valia a pena estarem ali a fazer figura de corpo presente para, no momento das demolições, que era quando nós precisávamos das pessoas, não estar lá ninguém, estarem 2 ou 3 associações, louvadas associações, que estavam impotentes perante o aparato policial que foi montado para demolir as casas. Há uma outra questão que aconteceu e que tem a ver com a especulação imobiliária, que está a contribuir imensamente para isso. Só para perceber, o PER foi feito em 92, mas a própria lei do PER diz que os terrenos onde os bairros estão situados devem ser tendencialmente utilizados para construir bairros sociais para essas mesmas populações, porque tem a ver com tudo o resto que disse, as relações, as pessoas são de lá, sempre viveram lá, estão lá há 30 anos, é uma comunidade. Mas o tal trabalho de desumanização que a Câmara fez teve por objetivo justificar a não construção de mais bairros sociais. E, portanto, como não são seres humanos que ali vivem, nós não vamos deixá-los aqui, nós vamos separá-los. Isso foi feito isso tem sido consecutivamente feito, fazem muitas vezes, e com o apoio da própria polícia, que faz depois materializa, entre aspas, essa desumanização em
com a Câmara e com alguns órgãos da comunicação social. Veio-se a descobrir, não há muito tempo, que os terrenos foram vendidos em 2006. Os terrenos da totalidade do bairro, por milhões, com um fundo imobiliário ligado ao Milênio BCP, com capitais do Milênio BCP, e que nós acreditamos que alguém ganhou dinheiro com isso, imenso dinheiro, ou está para ganhar, daí a pressa na demolição do bairro. Esses terrenos foram vendidos e eram também terrenos rurais e já não são terrenos urbanos. E nós não acreditamos que alguém, do seu perfeito juízo, compre terrenos para construir, porque são construtoras que estão por trás da compra do terreno, para construir com um bairro em cima ainda. Se não houvesse garantias por parte de alguém que aquele bairro ia sair até uma determinada data. Eu acho que já passámos o deadline, por isso é que estão dessa forma desesperados, porque alguém deve estar a pressionar, que é uma notícia que o Presidente da Câmara essa notícia não é recente, de junho ou de julho, em que a alcunha dele é o tira-olhos. Encontraram um documento escrito com contrapartidas pela alteração do PDM, contrapartidas ligadas à questão imobiliária, e não foi acusado porque, isso é o que vem na notícia, porque a Procuradora-Geral entendeu que não deveria fazer isso antes das eleições, das eleições autárquicas, porque isso poderia ser visto como um ataque político, e então não fizeram, não acusaram, nem avançaram com as medidas que deveriam, creio eu, tê-lo feito, devido ao calendário político. Portanto, já perceberam que nós até atrás do calendário político ficamos. Formas de luta. Nós, vou ser sincero, estamos desanimados. Não é? As pessoas estão cabisbaixas. As pessoas mais antigas do nosso bairro são pessoas que vieram para aqui nos anos 70, vieram para Portugal em 76, são idosas neste momento, são pessoas idosas, são pessoas que sempre trabalharam na construção civil, trabalhos muito duros, e não tenho conhecimento de uma pessoa que, das que ainda estão vivas, que não faleceram devido às doenças, que não esteja doente, que não esteja com problemas de colunas, que não esteja com problemas pulmonares, que não esteja com problemas que estão ligadas às atividades que fizeram, que era a construção civil, problemas de ossos, porque na altura não havia condições nenhumas, trabalhavam ao sol, à chuva, ao frio, e essas pessoas estão desgastadas, mesmo que não houvesse essa questão da demolição, estariam desgastadas na mesma. Depois a conjuntura económica atual, os filhos que não conseguem, os mesmos problemas que a sociedade portuguesa tem, também as comunidades o têm, e até reflete-se com mais força. E as pessoas estão desanimadas. Os jovens, um pouco menos, porque nós temos tendência a ser mais rebeldes e a esquecer um pouco quem está à nossa frente e os poderes que estão a lutar contra nós, e vê-se isso. Por isso é que eu dei o exemplo, a Palestina, os miúdos a atirarem pedras contra tanques de guerra e contra pessoas com armas. E nós temos essa que é a vantagem de ser-se jovem, é não se olhar muito para a força que está do outro lado e lutar na mesma, mesmo que estejamos a perder, lutar na mesma. E uma das lutas que estamos agora
a implementar é a possibilidade de uma ação, dar entrada de uma ação de uso capião para ganharmos, se fosse, espero que consigamos, esperamos conseguir, os terrenos onde estão assentes as casas dos nossos pais. Portanto, nós entendemos que com isso estaríamos a fazer justiça às agressões, ou a repelir, não digo porque elas continuam a haver, mas pelo menos a minimizar os efeitos das agressões que a Câmara da Amadora tem feito, tem realizado. E para terminar, desejamos todos, os jovens e também, porque as pessoas mais antigas ganharam um novo alento depois que perceberam que os jovens estão na frente dessa luta e incitaram essa luta. Houve um senhor até que isso tocou-me, que veio falar comigo e que me disse, um senhor antigo, não sei se chegou a estudar, e o que ele me disse foi o seguinte: nós já estamos cansados, disse-me em crioulo, nós já estamos cansados. Os nossos pais e os nossos avós andaram com correntes atadas aos pés, alguns antes de eu nascer, outros ainda em Santo Tomé, e portanto nós estamos cansados. Tem que ser vocês, que ainda são jovens e que ainda têm uma vida pela frente, a pegar na luta e a reagir, porque nós já não temos forças para o fazer. E quando nós pegámos na luta, algumas dessas pessoas, posso dizer a maioria dessas pessoas, ganharam um novo alento, já estão outra vez a tentar ver o que podem fazer e para poder repelir as agressões da Câmara. E desejamos todos que com essa ação judicial a dignidade dos nossos pais e dos nossos antepassados seja novamente devolvida. Muito obrigado.